Que essa semente, junto com o cuidado do nosso Senhor, possa produzir em nós muitos bons frutos. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do semeador, uma das mais conhecidas, né? Eu lembro que, quando eu era criança, essa parábola e tantas outras não faziam muito sentido para mim. Porque eu era uma criança de apartamento que tinha ao redor de mim uma cidade toda asfaltada, como São Paulo, e pouquíssima vegetação. Então eu ficava só na imaginação mesmo, né? Só que apesar do pouco contato com a natureza, eu me esforçava para entender o que queria dizer, o que Jesus queria dizer com a parábola. Graças a Deus, para facilitar a minha vida e de tantos outros, né? Jesus explica essa parábola aos seus discípulos. E dessa forma fica mais fácil de nós entendermos o que Jesus quer nos ensinar. Primeiro, nos é dito que o semeador saiu para fazer o seu trabalho, que é semear. Uma das formas, né, de semear, em vez de ficar colocando de pouquinho em pouquinho, é lançar a semente, não é? Espalhar, jogar em arco. Por quê? Porque tenta cobrir a maior área possível do solo e evita que as sementes fiquem amontoadas num só lugar. Então, pensando nessa forma de semear, é impossível garantir que todas as sementes caiam dentro daquele campo que foi arado, que foi preparado para receber as sementes. Algumas delas vão cair em solo ruim. Nesse sentido, Jesus explica para a gente, né, o que é a semente. A semente é o quê? A palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. E o que os solos representam? O coração humano. E quantos tipos de solos são mencionados? São 4 tipos de solos, né? Que mais para o final da mensagem vão se resumir em 2 tipos de solo, tá? O primeiro tipo de solo é aquele solo à beira do caminho, né? As trilhas, as estradas que separavam um campo do outro. Quando esse solo está seco, parece que fica mais duro que concreto, não é? A semente consegue penetrar esse solo duro? Não. As sementes ficam lá, ficam à beira do caminho, até que as aves venham, comam, ou alguém pisoteie as sementes. Se a semente não consegue nem penetrar a terra, ela vai produzir raiz? Ela vai criar raízes? Não. E é isso que acontece com aqueles que ouvem a palavra e endurecem o coração. Vem o maligno, que está representando as aves. Vem o maligno e tira a semente da palavra que foi semeada no coração daquela pessoa. Certo? Vocês conhecem alguém que endureceu o coração de tal forma que nem quer mais ouvir falar da palavra de Deus? Eu lembro de uma pessoa na Bíblia, Faraó. Endureceu o coração, né? Nesse tipo de coração, a descrença, a indiferença, o amor ao pecado não deixam que o Espírito Santo prepare o solo para a semente criar raízes, para crescer, para dar fruto. E por causa disso, a pessoa vive no engano.
nos prazeres do pecado, sob o poder do diabo. O diabo que quer levar consigo o maior número de almas para o lago de fogo. Agora temos o segundo tipo de solo, que é aquela fina camada de terra sobre um solo rochoso. A semente ela consegue germinar, né? Mas não consegue aprofundar as raízes. Por quê? O solo não deixa. E o que acontece? Ela não sobrevive por muito tempo, ela morre. De acordo com quem vive no campo, quando não se tem raízes profundas, a semente cria folhas muito rápido, mas ela morre também muito rápido, antes mesmo de se tornar fértil, antes mesmo de produzir fruto. Nesse caso, o solo representa os ouvintes que são superficiais. Aqueles que num primeiro momento têm muito interesse na fé. Eles ouvem o Evangelho, eles respondem de maneira rápida. Mas por não criarem raízes profundas, quando vem o teste, quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, eles desistem e abandonam a fé. É o que muitas vezes acontece em igrejas que apelam para o sentimentalismo, para as emoções. Quem hoje sentiu o poder da palavra no seu coração e quer aceitar Jesus? E daí vai uma multidão lá para frente para receber a bênção, né? Porém, uma grande emoção pode acompanhar uma falsa conversão. O que vem fácil, vai fácil. É preciso enraizar. E é isso que o lema da IELB diz, né? Enraizados em Cristo. Agora nós temos o terceiro tipo de solo. É o solo com os espinhos e as ervas daninhas. Quando a gente olha, né, na aparência, é um solo muito bom. Tem uma boa profundidade para criar raízes, a semente germina, mas ela acaba sendo sufocada com as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas, como Jesus diz. É o que caracteriza o ouvinte mundano. A semente da palavra quer crescer e dar muitos frutos. Mas a pessoa não coloca a palavra como prioridade. Antes, ela dá prioridade aos prazeres, às ambições, ao dinheiro, coisas sem valor. Nesse sentido, os espinhos representam o egoísmo que sufoca a ação do Espírito Santo nessa pessoa. É tudo invertido para ela. Em vez de frequentar o culto todos os domingos e sair para passear de vez em quando, a pessoa sai para passear todos os domingos e frequenta o culto de vez em quando. Em vez de separar para Deus as primícias da sua renda para a continuidade da pregação do Evangelho, ela separa para ela as primícias e deixa as sobras para Deus. Quando sobra. Em vez de priorizar o estudo da palavra para se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e para melhor evangelizar, para melhor testemunhar a fé que tem aos outros, ela prioriza outros tipos de informações que em nada são úteis. Nada são úteis para a salvação dela, nem para a salvação dos outros. Agora, eu pergunto a vocês, o que há de comum nesses três tipos de coração?
O coração endurecido, o coração superficial e o coração mundano. Tem alguma coisa em comum? Tem, né? Nenhum deles produz fruto. Agora pensem comigo. Qual é o propósito de semear? Não é produzir fruto? Se não produz, de duas uma. Ou a semente não presta, ou o solo não presta. E nos exemplos de Jesus, a semente tinha o poder para fazer produzir fruto. Como diz Isaías, a palavra não volta vazia, mas faz o que agrada a Deus e prospera conforme os seus desígnios. O problema está onde? Está nos solos, está no coração das pessoas. Isso revela que o coração do ser humano é solo ruim. É solo que precisa ser arado, que precisa ser preparado para receber a semente da palavra. Jesus não diz que é do coração que procedem os maus desejos, os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Jeremias não diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto? Enganoso é o coração. Diferente do que o mundo prega, né? Confie no seu coração. Nós não temos como afirmar que o nosso coração é bom. Para Deus, todos os corações são maus por natureza. E assim como o solo ruim não tem a capacidade de se transformar sozinho num solo bom, assim é o nosso coração. Quem é que sonda os corações para prepará-los para receber a palavra e produzir frutos? Não é o Espírito Santo? A gente viu isso, né? Em Romanos 8. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. É Ele quem amolece o nosso coração de pedra. É Ele quem tira as rochas que não permitem que a palavra crie raízes. É Ele que faz a limpeza da terra, para que os espinhos e as ervas daninhas não sufoquem o crescimento da palavra em nossa vida. E tudo isso para quê? Para dizer, nossa, como o meu coração é melhor do que os outros? Eu tenho o Espírito Santo, eu sou melhor do que os outros solos? Não. Tudo isso aqui é para que a semente produza fruto. Tudo isso é para que a semente produza fruto. E o fruto da fé é o amor. Nesse sentido, só existem dois tipos de solo na parábola: o que não produz fruto e o que produz. E isso quer dizer que todos os que ouvem a palavra vão produzir fruto? Não. Somente aqueles que não rejeitarem a palavra, aqueles que perseverarem nas aflições, e aqueles que não forem influenciados pelo mundo. Em outras palavras, produzirão fruto somente os cristãos, os que resistem à ação do maligno, que resistem à ação da velha natureza, a carne pecaminosa, e que resistem ao mundo incrédulo, que jaz no maligno. E como é que nós resistiremos? Jesus responde: ouçam o que eu lhes ensino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvir a voz de Jesus é o que faz a semente do reino de Deus criar raízes profundas em nossa vida.
transformando o nosso coração para nós compreendermos o Evangelho do reino de Deus, da graça, da salvação eterna pela fé em Cristo Jesus. E para nós ajudarmos os outros a compreenderem isso também. E aqui entra o que Tiago diz em sua epístola, né? A fé sem obras é morta. Ora, se nós fomos criados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, como Paulo fala em Efésios 2, o que se espera de um cristão é que esse produza frutos em abundância. E vocês sabem qual é um dos frutos da ação do Espírito Santo em nossa vida, por meio da palavra? É a de nos tornar semeadores. A mesma palavra que um dia foi semeada no nosso coração, pela ação do Espírito Santo, ao enviar um semeador para as nossas vidas, pode ter sido um familiar, um pai, uma mãe, um pastor, um vizinho. É essa mesma palavra que agora nós vamos semear. Num primeiro momento, nós podemos até ficar desanimados de ver que a palavra não é aceita por todos, pensando que o nosso trabalho é inútil, não dá frutos, a nossa igreja não cresce como as outras, é fracasso atrás de fracasso. Mas Jesus não nos deixa desanimar nem perder a confiança. Enquanto ele semeava a palavra do reino, ele teve que enfrentar corações endurecidos, como o dos fariseus, que rejeitavam a ação do Espírito Santo e tinham como pai o diabo. Ele teve que enfrentar corações superficiais, como o dos judeus, que creram ser ele o Messias, mas logo o abandonaram. Ele teve que enfrentar corações mundanos, como o de Judas, que amou mais ao mundo do que a Deus, e fez o Filho de Deus ser levantado com espinhos na cabeça, nos punhos, nos pés, o sufocando e o levando à morte, que deveria ser a nossa morte. No entanto, assim como a semente precisa morrer para brotar a vida, assim o Senhor morreu para fazer brotar uma nova vida, uma vida que é eterna e que se torna nossa por meio da fé. A sua ressurreição demonstra que vale a pena continuar semeando. Jesus não se cansou de semear, independentemente do solo que ele encontrou. Por onde ele ia, a palavra do reino era anunciada. Quem teve ouvidos para ouvir, ouviu. E tendo compreendido, frutificou. Ou seja, anunciou a mais pessoas a boa palavra do reino. E assim a promessa de Jesus se cumpriu. A igreja de todos os tempos anunciou a palavra do reino para que as pessoas fossem salvas da eterna condenação. De um solo seco que não tem valor e está destinado a ser pisoteado. Um solo raso que não tem utilidade nenhuma e está destinado ao abandono. Um solo infestado de espinhos e ervas daninhas, que está destinado para ser queimado. Tudo isso Jesus nos livrou. No entanto, a vontade de Deus é arar o solo, é prepará-lo para que ele receba a semente. E essa é a boa semente do reino de Deus que foi lançada pela igreja. Multidões e multidões creram. E hoje não é diferente.
A igreja continua lançando a semente. Todo mundo vai querer ouvir isso? Não. Todo mundo vai querer compreender isso? Também não. Mas vai ser por causa disso que nós vamos deixar de anunciar o que Cristo fez, faz e fará por cada um de nós? Não. Porque Ele promete que o nosso trabalho de semear não será em vão, mas produzirá benção, cujo lucro pertence ao Senhor, a salvação de almas. Portanto, não deixemos de ouvir a palavra. Busquemos compreendê-la. Peçamos orientação do Senhor em nossas dúvidas. E principalmente, continuemos a semear a palavra, independentemente do solo, para que por meio de nós, a palavra chegue ao ouvido das pessoas. O Espírito Santo leve essa palavra aos seus corações, e elas possam orar conosco. E eu convido vocês a se colocarem de pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém.